Olá, Anderson. Tudo bem, Morgana? Boa noite. Boa noite, prazer. Prazer. Vamos aguardar um minutinho ainda, né? Beleza. A configuração aí de tela tá beleza dessa forma? Acho que se tiver como você subir um pouquinho, que está cortando um pouco o seu rosto. Deixa eu ver aqui. Tá cortando bastante. Eu tô tentando reajustar aqui. Agora ficou melhor. Acho que assim. Porque antes estava dando para ver só o quadro, né? No Agora fundo tá e seu melhor, rosto. né? Tá melhor. Perfeito. Eu acho que a gente pode aguardar mais um minuto, né, Anderson? Pode. Fazer mais um Um ajuste pouco. aqui. Para que o pessoal... A Rosana Porque agora que. entrou. Isso. Aqui. Olá, Rosane. Ela entrou aí. Já dei o oi para ela aqui também. Isso. Ver se tem mais... O horário também é crítico, né? Tudo bem que a gente está tendo esse problema aí com o excesso de lives durante a pandemia, né? Então agora é o horário. Quem está trabalhando está chegando em casa e o congestionamento da Exatamente. rede. E 6h30 fica muito difícil, né? Tá tendo muitas lives no mesmo horário. Exatamente, congestiona. Nós temos 50 minutos, não temos? Isso, acho que a gente pode iniciar, né? Podemos. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso convidado é o Dr. Anderson Eduardo Pereira. O Dr. Anderson é advogado, mestre, professor, ex-assessor jurídico do PROCON e ex-integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-MG. Hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre prescrição e decadência no Código de Defesa do Consumidor. Olá, Anderson, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que Joia. estão nos assistindo. Em que pese a afirmação da doutora Rosane aí que vai ser um sucesso, eu acho que o sucesso é o projeto que vocês criaram e está sendo muito bacana. E é uma forma acessível para todos, né? Para literalmente consumirmos o direito e de uma forma muito simples. E o ideal é esse, é que a gente possa passar os detalhes desse nosso debate de forma que mesmo Bem as pessoas que simples, não né? são do meio jurídico possam compreender e possam aplicar. Até porque o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele afeta a todos nós. Todos nós, querendo ou não, somos consumidores, mais cedo ou mais tarde, de algum produto ou de algum serviço. Então, eu acho que o tema é interessante, sim, para que a gente possa esclarecer o maior número possível de pessoas. Isso mesmo. E é interessante o que você falou, né, Anderson? Todo estabelecimento que a gente vai tem um Código de Defesa do Consumidor, né? A legislação impõe isso. Impõe, né? Mas a maioria está tudo lá fechadinho e ninguém sabe utilizar essa legislação, né? Absolutamente. E olha que coisa interessante esse tema nosso hoje da prescrição e da decadência,
porque é o seguinte, é um tema que eu particularmente considero de extrema importância, porque o que a gente mais escuta ao ligar um rádio, a televisão, ou ler um jornal, ou pela própria internet, é o excesso de demanda que o Poder Judiciário brasileiro hoje tem. Tem desculpa para todos os lados. O Poder Judiciário, do lado dele, fala que faltam insumos, que faltam verbas, e ao mesmo tempo fala que do lado de cá os advogados são procrastinadores, são pessoas que tentam levar o processo ao máximo possível por N razões. E a prescrição e decadência, que é um instituto, pelo menos no direito brasileiro, que ele nasceu junto com o nosso primeiro Código Civil, ele teve essa especificidade do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que qual que é o principal objetivo se as pessoas conhecerem? Principalmente os próprios magistrados e os advogados das partes réis, acima de tudo. Você consegue, preliminarmente, encerrar uma demanda com esses dois institutos. E uma grande parte das demandas. E uma coisa então, para começar, antes, Anderson, vamos lá. O que é essa prescrição em decadência? Há uma diferença crucial. O que eu vou falar não é padronizado, não é uníssono, não é uniforme, nem na doutrina e nem na jurisprudência, mas já está se tornando uma corrente majoritária. Há diferença entre prescrição e decadência geral no Código Civil e a prescrição e decadência no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nas relações de consumo. Em um primeiro momento, pela doutrina, isso iria parecer uma aberração jurídica. Você não pode ter o mesmo instituto com uma diferenciação só porque você tem o Código Civil e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas há uma diferenciação. A doutrina fala muito pouco, muito pouco. E a lei em si, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quanto o Código Civil, eles são literais, é o corpo de norma, né? Ele é literal, ele não entra no mérito do porquê aquilo. É impositivo, é norma, é lei. E nós precisamos, é importante fazer essa diferenciação, até porque os prazos de prescrição e decadência no Código Civil são muito maiores do que no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. E eu já vi, inclusive, decisões judiciais ao ponto de o magistrado ele priorizar a prescrição do Código Civil, preferir a prescrição do Código Civil do que a do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, falando que, até uma interpretação conceitual, né, aplica-se a lei que mais benéfica. É um princípio que, inclusive, tem no âmbito penal, mas que ele também tem uma interpretação no âmbito civil. O que não é verdade. Isso não pode acontecer em nenhuma hipótese. A prescrição genérica, conceitual do Código Civil, ela é muito tênue a diferença dela para a decadência. Isso é uma discussão que vem há décadas no nosso direito. É sumariamente o seguinte, é a perda do direito de ação por decurso de tempo. Mas espera aí, você pode aplicar esse conceito tanto para a prescrição quanto para a decadência? Grande parte da doutrina usa. Só que a diferença, a gente tem que incluir uma palavra. Para a prescrição, eu estou falando, tá, gente, no Código Civil, não entrei ainda no Código de Defesa do Consumidor, não, e é importante diferenciarmos. Qual que é a palavra que a gente tem que incluir? A perda do direito subjetivo do direito de ação por decurso de tempo. Esse é o conceito da prescrição. E da decadência é a perda do direito de ação por decurso de tempo, sem a palavra subjetivo. Por quê? Subjetivo, e aí eu já vou começar a encaminhar para o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, subjetivo é aquilo que não está ostensivamente descrito no corpo da lei. O dano moral. O dano moral é um direito subjetivo. O que é para você dano pode não ser para mim, para uma terceira pessoa pode ser meio termo, a valoração pode ser maior ou menor, a valoração já não entra nem na questão conceitual. Agora, o direito objetivo, que é prazo para que você reclame de algo previsto em lei, aí passa a ser decadência, porque perde o critério da subjetividade. Aí a lei vem e fala o seguinte, olha,
Situação A, o prazo é tanto. Situação B, tanto. Você fala assim, aí as pessoas, eu já escutei pessoas falando o seguinte, porque isso foi objeto da minha tese a minha dissertação de mestrado. Mas lá no Código Civil vem descrito que são X anos para a prescrição para o assunto tal. Isso é objetivo. Sim, é objetivo. Então, aonde está o conflito? O conflito ele foi lançado no anteprojeto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, antes de 1990, que ele já tem 30 anos, lá pela professora, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, o Kazuo Watanabe, que é um grande doutrinador, e o Herman Benjamin, que hoje é ministro do STJ. Eles lançaram essa diferenciação porque aí nós entramos agora no conceito do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é importante que todos tenham acesso. Nós vamos ficar focados apenas em 2 artigos, o artigo 26 e o artigo 27. O que acontece? Eu vou começar pelo artigo 27, que ele fala da prescrição. Eu vou recorrer aqui ao código, apenas eu vou ler aqui porque é muito rápido, a parte da prescrição, que é o seguinte: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos, já é ostensivo aqui a palavra dano, os danos causados pelo fato do produto ou do serviço previsto na seção 2 deste capítulo. Olha que coisa interessante. Ele já delimita dano, então já está tangenciando com aquele conceito que eu passei da questão subjetiva. Dano é uma questão subjetiva. Bem, a prescrição só se aplica exclusivamente a uma seção. Eu acho que o seu link está ativo. Aqui, para mim, ele consta como inativo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas você sumiu aqui para mim. Mas a voz manteve-se? Manteve. Perfeito. Então, olha só, é a questão. Uma remissão continua tendo problema. Engraçado que para mim aqui está ativo, eu estou vendo as informações das pessoas subindo, mas a sua imagem só é que não está. Mas vamos continuar. Qualquer coisa, Rosana, também sinaliza aí para gente que você está de fora. É isso que eu pedi para o pessoal, qualquer coisa ir sinalizando. Isso, a Lilian falou que está normal também. Então, essa remissão à seção 2, ou seja, nós estamos vendo aqui que o legislador no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele estabeleceu que só há prescrição, só há exclusivamente prescrição para fatos do produto ou do serviço e de uma única parte do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a seção 2 desse capítulo, que vai dos artigos 12 ao 18. Olha que coisa interessante. O que é um fato? Antes de eu falar o que é o fato, para a gente entender, porque essa matéria é muito filigrana, ela é muito teórica. Depois eu vou fazer um fechamento para as pessoas entenderem como que isso se aplica, como que isso se dá no dia a dia, na prática. O que é extremamente interessante, para que a gente possa esclarecer, é que o Código Civil, a prescrição se aplica a tudo. Toda e qualquer parte do Código Civil. No Código de Proteção e Defesa do Consumidor, só em uma determinada seção, em artigos exclusivos, do 12 ao 18. Para quem é operador do direito, depois nós vamos fazer uma rápida remissão aqui para quem não é também saber o que são esses artigos. E uma outra coisa importante que eu vejo no judiciário, em muitos processos que eu atuo, eu já vi muito magistrado com algumas decisão nunca é uniforme, né, tanto que não está simulado, informando que vai aplicar, como eu disse antes, o Código Civil em detrimento ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque o Código Civil, os prazos são maiores, então há uma proteção maior para o consumidor. E qual que é o fundamento que eles usam para isso? Eles fazem a remissão ao caput do artigo 7º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que fala que a aplicação desse código não exclui a interpretação, a analogia, as leis ordinárias do direito brasileiro, Código Civil. Só que aí a gente entra numa premissa lá de introdução ao estudo do direito,
que muitos magistrados, muitos advogados, muitos doutrinadores se esquecem é a hierarquia de normas. Se você tem uma norma mais específica sobre um tema, ela é prioridade sobre a norma genérica. E aí que nós entramos com a prescrição e decadência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que nunca pode ser misturada, confundida ou tangenciada minimamente com o Código Civil. Isso tem que deixar claro. Do ponto de vista prático, nós vamos entrar agora na interpretação dos artigos, para que a gente, inclusive... Ô, Anderson, Oi? só te interromper um minutinho. É porque, para mim, tem hora que a sua voz, o áudio, tanto a imagem, some. Mas que parece que para o pessoal tá normal. Eu vi aí aqui... Você pode ir seguindo, falou, tá? A Lília falou qualquer coisa, quem estiver nos assistindo, sinaliza aí também para a gente. Eu acredito que já possa ser o excesso de tráfego de internet. Sim. Por causa do horário que congestiona mesmo. Eu já vi em outras lives aqui no próprio grupo, a Rosana falou que agora está tudo ok. Agora está tudo ok. Mas aí você pode seguir tranquila, você pode seguir tranquilamente, porque como tem hora que eu não escuto, eu não consigo te acompanhar o seu raciocínio completo, mas aí você vai seguindo, tá bom? Perfeito. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar na interpretação dos dois artigos, do 26 e do 27, e eu vou trazer mais um detalhe. Isso é uma das primeiras normas que eu vi, desde que eu tenho um conhecimento mínimo de direito, que nós temos que saber os vetos. Parte do artigo 26 e parte do artigo 27 tiveram vetos na Câmara dos Deputados. E esses vetos são importantíssimos hoje, porque a gente vai lá na nossa antiga LICC, que é a Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje tem uma nova denominação, mas do ponto de vista prático é a mesma. Hoje é norma de questões democráticas do direito, que é ninguém é obrigado a fazer nada, fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Isso se aplica aos vetos que nós tivemos aqui, que eu vou entrar no detalhe, que é uma coisa muito interessante, que está no artigo 26, mas eu vou começar aqui com essa leitura inicial do 26. Então, eu deixo... É importante para que todos saibam, quando forem aplicar prescrição e decadência no Código de Defesa do Consumidor, você tem que fazer um filtro na internet, porque se você julgar Lei 8.078 Planalto, vai abrir a lei, mas não vai abrir, você não vai ter acesso aos vetos. Então, você tem que julgar na pesquisa vetos, Lei 8.078, para entender parte disso que nós vamos falar. Então, começa assim. Artigo 26. O direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços ou produtos não duráveis, e 90 dias, tratando-se de serviços e produtos duráveis. Então, nós vamos começar aqui, logo depois eu vou para o exemplo. Nós temos que entender, então, o que é um vício aparente ou de fácil constatação. É aquele vício instantâneo. Você, por exemplo, tem um problema com a sua operadora de TV a cabo. O que é um vício aparente de fácil constatação? É aquele vício que você está ligando a sua TV e os canais X, Y e Z não estão passando. Ou o áudio, parecido com isso que nós estamos tendo aqui hoje. Isso. O áudio ou o vídeo é parcial. Só que na TV a cabo, esse exemplo que eu estou dando, ela não é suscetível a esse tipo de interferência, porque a transmissão é independente da internet. Tanto que as operadoras conseguem te entregar um serviço de internet e o serviço de TV a cabo. O sistema de transmissão é diferenciado. Tanto que às vezes o usuário tem acesso à TV a cabo, mas não tem acesso à internet. Uma mesma operadora. Tá tudo claro aí? Tá tendo pique, tranquilo. Tá ok? Não, agora tá ok. Pelo menos aqui pra mim tá ok. Então, aquilo é um vício aparente e de fácil constatação. Tanto, aí nós vamos entrar na seguinte... E o que não é um vício aparente ou de fácil constatação, nós vamos deixar para um segundo plano. O que o artigo 26 ele diferencia? 30 ou 90 dias. Quando que nós vamos saber se nós vamos ter o direito de reclamar? Então, eu estou tendo uma falha nesse exemplo prático que eu estou dando
de uma prestação de serviço de TV a cabo. Você hoje começou a ter falhas nos canais A, B e C. A partir do momento que você fez a constatação disso, e aí? Eu tenho 30 ou 90 dias para poder reclamar, porque senão aí é que entra a decadência. Se, por exemplo, você teve aquele defeito, aquele vício, você estava assistindo, muita gente hoje está passando por isso. Tem canais, por exemplo, como o Canal Futura, o governo do estado de Minas Gerais, para que a gente tenha um caso concreto, através do canal do estado, que é a Rede Minas, está transmitindo as aulas online para reposição para os alunos da rede estadual. Tudo bem que ali não é ali é um serviço público, não entra aqui. Mas suponhamos que fosse através de uma rede privada, igual a Rede Globo, ela tinha aquele telecurso primeiro e segundo grau, e pessoas seguiam aquilo e se formavam com aquilo. Então, houve aquela falha. A partir daquele momento da falha é que, obviamente, você tem que se resguardar, fazendo provas daquela falha. Hoje isso é fácil. Através de um celular você pode fazer uma foto ou uma filmagem. Então, a partir daquele momento, começa a fluir o seu prazo de reclamar. Esgotou o prazo, seja ele de 30 ou 90 dias, que nós vamos diferenciar. Suponhamos que fosse 30 dias, no exemplo. Com 40 dias você ajuiza uma ação. Não adianta mais. Você decaiu daquele direito e de todas as consequências dele. De uma reparação, um abatimento. Qual que seria a reparação nesse caso? Um abatimento proporcional na fatura. Olha, eu fiquei 4 dias sem assistir aquele canal, mas eu paguei o valor integral da fatura mensal. Então, é para esse tipo de caso que se aplica. Mas quando que nós vamos saber se é o inciso primeiro ou o inciso segundo? Porque o inciso primeiro fala que são 30 dias para fornecimento de serviços e de produtos não duráveis e 90 dias para serviços e produtos duráveis. Eu entendo que, por exemplo, um serviço de telefonia regular, mensal, sem ser pré-pago, e um serviço de TV a cabo, regular, mensal, sem ser pré-pago também, são 90 dias. Por quê? Ele é um produto ou um serviço, nesse caso nós estamos falando de serviço, ele é um serviço durável. Você tem as prestações contínuas mensalmente. Então, para esse exemplo que eu dei, são 90 dias. Agora, e para a pessoa que contrata, tem algumas operadoras que você tem a recarga, você compra recarga de pré-pago, né? Ou para o telefone celular também, que a pessoa compra uma quantidade específica, ela não tem a fidelização, ela não tem aquela sequência. O serviço não se perdura, não é mensal. Aí, para o mesmo serviço, a gente tem a diferenciação. Se é um pré-pago, são 30 dias. Agora, se é um serviço contínuo, com mensalidade, permanente, são 90 dias. Então, essa é a primeira diferenciação que, em 20 anos de advocacia, eu te confesso que é muito difícil perceber, são poucos os operadores do direito que conseguem diferenciar isso. Na dúvida, todo mundo vai pelos 90 dias. 90 dias. De forma mais favorável. Mas não, eu já tive êxito em demandas para clientes que a pessoa recebeu, por exemplo, em um sistema de telefonia pré-pago, ela esperou 60 dias para reclamar, o advogado alegou que eram 90 dias, eu consegui convencer o magistrado, na verdade não tinha que ser um convencimento, tinha que ser uma interpretação literal, né? Uma exegese literal do corpo, não cabe nem hermenêutica nessa situação, e houve êxito. Então, isso não serve só contra, porque muitas pessoas já me falaram o seguinte: nossa, Anderson, mas isso então prejudica o consumidor? Não, não prejudica. Isso é uma questão para otimização do poder judiciário. E exatamente pelo fato daquela referência que você fez logo no início da nossa apresentação, de que todo estabelecimento no Brasil tem um Código de Proteção e Defesa do Consumidor à disposição, é exatamente para que todos tenhamos o acesso. Até porque há aquela máxima lá da antiga lei de introdução ao Código Civil, né? Ninguém pode se excusar ao cumprimento da norma alegando que a desconhece. Por mais leigos que sejamos, não há essa exclusão. Então, é um artigo importante. Eu sei que as pessoas no dia a dia estão muito mais conhecedoras
dos direitos do consumidor. Mas alguns artigos ainda precisam de uma leitura Ser mais explorados, né? mais explorado, exatamente para que as pessoas não perderem esse direito. Não, eu vou esperar mais um tempo para ingressar com a ação, o próprio advogado. Não, vamos acumular mais algumas faturas para ver se isso perdura. Você pode até acumular, mas as faturas, por exemplo, com mais de 90 dias, estão todas decaídas. Você não pode reclamar, você não pode pedir uma repetição do indébito, que é uma coisa muito usada no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a repetição do indébito. Aquilo que você foi cobrado indevidamente, ser ressarcido, né? Restituído em dobro. Se a parte da defesa alegar a decadência, acabou. Então, só as faturas com, por exemplo, com menos de 90 dias é que são alvo de um ressarcimento em dobro, ou qualquer que seja, porque o ressarcimento em dobro é quando há má-fé, do artigo 42 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, qualquer tipo de ressarcimento, e o pior não é isso. Prescrição e decadência... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. E se eu fizer uma reclamação? Igual você deu, né, o exemplo aí de uma operadora aí. Se eu fizer uma reclamação, esse prazo aí vai interromper, vai suspender ou não? Ótimo, porque agora você já está invocando o veto. Muito interessante a sua pergunta, pelo seguinte motivo. Parágrafo 2º do artigo 26. Obstam a decadência. Inciso 1º. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos ou serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Olha que coisa interessante. Então, dando continuidade ao exemplo, vamos supor que é uma operadora de TV a cabo. Você entrar no site, por qualquer forma, tem que ser uma forma inequívoca. Não pode ser, por exemplo... Não, eu liguei. Você tem o número de protocolo? Não, não tem o número de protocolo. Então, esse é um ônus do consumidor. Tanto que há uma série de normas que visam, né, oferecer número de protocolo, gravação, existe decreto, existe norma, uma série de coisas que te protegem para isso. Mas, às vezes, as pessoas se esquecem. Ligam, não anotam. Às vezes, porque a operadora fala o seguinte, de forma automática, vou te encaminhar por e-mail, ou no final você vai receber, nesse exemplo que nós estamos dando, se for, por exemplo, telefonia, que é muito comum. Telefonia e banco são os maiores, onde há a maior quantidade de demanda hoje no país, né, no Poder Judiciário. Então, por isso que eu estou fazendo esse tipo de remissão. Você vai receber um SMS com o número de protocolo, mas isso não chega. Então, a gente tem que ter essa obrigação de, ao iniciar a conversa, anote número do protocolo, nome do atendente, dia e hora. É importante você ter isso, porque aí com a inversão do ônus da prova no futuro, cabe a ele provar que você não fez a ligação. Não fez. Então, o que acontece? Você tem que comprovar. Então, eu estou aqui na minha residência, a TV a cabo começou a dar problema, eu fiz o contato com a TV a cabo pelo site ou pelo telefone, o 0800. Pelo chat, né? Isso, fiz. Tem o número de protocolo. Aí está descrito a sua pergunta. Aí, a partir do momento em que eu faço essa reclamação, olha, está com defeito, os canais X, Y e Z não estão transmitindo. Até que haja, eu estou interrompendo a decadência, então, se for acumulando faturas e não vier algum tipo de resposta, você obstou. Está paralisado esse prazo de 30 dias ou 90 dias a contagem. Então, essa é a forma de você obstacularizar a fruição do prazo. Só que, olha que coisa interessante, o inciso 2º, se qualquer um recorrer aí agora à internet e pedir a íntegra da Lei 8.078, não vai aparecer, como todo corpo de norma, não aparece, a não ser os códigos comentados, tá simplesmente lá, vetado. O que determina o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 26, que foi vetado? O texto dele era o seguinte: a reclamação formalizada perante órgãos ou entidades com atribuições de defesa do consumidor pelo prazo de 90 dias. Falava o seguinte, que se você fizesse uma reclamação, então, no PROCON, eu sou egresso do PROCON, isso inclui até Ministério Público, existem PROCONs dos Ministérios Públicos. Aqui em Belo Horizonte a gente tem
o PROCON municipal, a gente tem o PROCON estadual, que é o PROCON do Ministério Público, nós temos o PROCON da Assembleia, ou Delegacia de Ordem Econômica, que muitas são órgãos de proteção e defesa do consumidor também. No organograma, fluxograma, do regimento interno deles, tem essa previsibilidade. Olha o que o legislador vetou. A Câmara, isso foi um veto da Câmara dos Deputados. A reclamação formulada perante órgãos e entidades com atribuições de defesa do consumidor. Ou seja, você consegue obstar a decadência exclusivamente ou ajuizando uma ação, aí é exclusivamente Poder Judiciário, ou diretamente na empresa e você tem que se resguardar com um comprovante de que você fez a reclamação. Se você for no PROCON e o PROCON gastar 1 mês, 3 meses, 90 dias, né? Que são os 3 meses, que seria o prazo aqui mais extenso, 6 meses, ou no próprio Ministério Público, e depois eu vou fazer uma diferenciação para o Ministério Público, há uma exceção, que se for uma ação civil pública, aí ela, porque a ação civil pública, mas ela é do Ministério Público, mas a ação civil pública foi ajuizada, então ela cai na questão de ajuizamento, então é por isso. Então, se você... essa é uma coisa muito importante que eu sempre falei para todas as pessoas que eu tenho qualquer tipo de debate nesse sentido. Não vá ao PROCON ou ao PROCON do Ministério Público se é uma coisa e corre o risco de incorrer à decadência. Porque se sai uma decisão lá depois, com 6 meses, o máximo que eles vão poder fazer é aplicar uma multa. E aí sai uma decisão, por exemplo, do PROCON, falando que você tem que ressarcir aquele valor ao cliente. Primeiro que uma decisão administrativa ela não é impositiva. Só o Poder Judiciário tem determinação impositiva. Só uma sentença transitada em julgado. O fornecedor recebeu aquela condenação, depois de 6 meses, o máximo que vai acontecer é ele receber uma penalidade administrativa ou uma multa. Isso depois pode virar uma ação civil pública, uma série de outras coisas. Mas aí o consumidor pensa o seguinte: ótimo, eu ganhei, eu tenho uma decisão administrativa do PROCON, 6 meses depois do problema. Agora, como a empresa não quer me ressarcir, e eu achei que ela iria me ressarcir aqui no PROCON, ou no PROCON do Ministério Público, eu vou ser obrigado a buscar os meus direitos ajuizando uma ação ou no juizado especial ou no cível, dependendo do valor da causa. Direito perdido. Não tem mais. Você ganhou administrativamente, infelizmente, mas você ingressou depois dos 90 dias para ter aquele licenciamento. Já está decaído. Olha, Morgana, eu estou para te falar, até por uma questão de capacidade administrativa de todos os PROCONs no Brasil, não há infraestrutura. Se não tem no Poder Judiciário, que é previsto na Constituição Federal, em PROCON, muito menos. Porque 99% dos PROCONs são municipais. Então, a infraestrutura, as verbas não são suficientes, formação do corpo jurídico, eles não têm velocidade para proferir decisões administrativas num curto espaço de tempo. As decisões, eu trabalhei em PROCON, a Rosana trabalhou no PROCON, a doutora Rosana, a doutora Lília trabalhou no PROCON, que é outra palestrante aqui do nosso grupo. A gente sabe que não sai decisão, as decisões são anualizadas. Então, é muito complicado. E muito, a inserção do PROCON, a palavra PROCON hoje ela é muito acessível. Você fala PROCON, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E há uma tendência natural das pessoas primeiro procurarem o PROCON. Ótimo, nenhuma. Eu não vejo nenhum problema em procurar o PROCON. Enquanto acesso. Ótimo, é uma prestação de serviço público. Mas qual que é o problema que eu vejo? Se a empresa depois não quiser pagar uma eventual decisão, um ressarcimento, uma obrigação de fazer, as obrigações de fazer, dar, ressarcir, se eles souberem, os corpos jurídicos internos das grandes empresas também têm pouco conhecimento desse artigo 26, mas a pessoa depois ingressa no Poder Judiciário e não vai ganhar. Você pode pedir inépcia.
de uma ação nesse sentido. Joana. Então, é importantíssimo saber isso. E aí, aquela conversa nossa do início, que é: ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Olha que coisa interessante. O veto está diretamente ligado a isso. Então, se o veto... Porque a pessoa podia chegar e falar o seguinte: quem não conhece o veto fala o seguinte: não, mas eu não entendo que cabe. Não, não. Cabe porque fazendo é o famoso, quando a gente estudava português nas escolas antigamente, hoje eu não vejo isso, vejo meus filhos, eu não vejo ensinar mais o que é agente da passiva. Vamos inverter a frase, o agente. Então, se a lei vetou, é porque não pode. Não pode. É uma norma indireta por veto que nós temos. É uma legislação invertida, subentendida aqui no Código. Então, se foi vetado, é porque decai o direito. Então, ostensivamente, se você for num órgão de proteção e defesa do consumidor, administrativamente, o seu direito vai decair. Então, o conselho que eu passo para as pessoas, principalmente para os consumidores, é no seguinte sentido: aconteceu o problema, imediatamente você tem que fazer o seguinte: através dos canais diretos das empresas, você vai fazer a interrupção da decadência apresentando a sua reclamação. Aí, concomitante a isso, você pode ir até no PROCON. Porque aí, não pela sua ação administrativa no PROCON que você interrompeu a decadência, mas pela sua reclamação, no Centro de Atendimento ao Consumidor ou ao cliente da empresa. Agora, um detalhe importante: o prazo se você interrompe a decadência. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, que são outros conceitos, né? Interrompe, suspende, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas o operador do direito ele vai saber para o cliente falar se é a diferença de interrupção para suspensão. Isso acontece muito, por exemplo, no período de férias forenses. Se a empresa transmite a resposta para você também de forma inequívoca, através de uma gravação, ela tem que guardar essa gravação. Olha, te ligaram da central falando o seguinte: olha, eu analisei aqui e a sua reclamação não procede. Protocolo número tal, tal, tal. Ou por e-mail. Por isso que eu sempre prefiro, para evitar a gravação, o que eu já vi de empresa, fala assim: gravação não localizada, o arquivo corrompeu. Então, eu recomendo a todo mundo, você pode até fazer uma reclamação por telefone, mas imediatamente após vá no e-mail. Toda empresa hoje tem um atendimento por e-mail, porque o e-mail não tem como. Ali está escrito, você mandou para o e-mail da central da empresa, não adianta ela falar que não achou, que você não ligou. Não, eu tenho aqui a comprovação formal desse envio. Então, a partir do momento que você recebe, por exemplo, um e-mail da empresa falando: olha, 2 dias depois que o canal estava lá fora do ar, ela falou o seguinte: não, os canais não estão fora do ar. Aquela é a resposta inequívoca, que é dito aqui no corpo do artigo 26. Então, a partir daquele momento que houve a resposta inequívoca, volta a fluir o prazo de decadência. Ele só o consumidor tem que ficar esperto, né? Tem que ficar. São muitos detalhes. Por isso que eu falo, e que eu disse no início, uma análise mais acurada, olha, eu vou me arriscar, é um número fictício, mas 50% das ações no Poder Judiciário de relação de consumo estariam natimortas, encerradas sumariamente por decadência. Se o Poder Judiciário, nas atermações, ou o juiz no despacho, numa decisão interlocutória, ou que é só no cível, porque não tem nos juizados especiais, não tem decisão interlocutória, passível, por exemplo, de um agravo. Isso não é possível não cabe. Nos juizados. Mas, numa decisão saneadora, antes de você fazer o julgamento, você encerra a metade das demandas. Então, nós, operadores do direito, nós, advogados, nós temos que ter uma atenção muito, muito grande com prescrição e decadência no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esqueçam os conceitos do Código Civil. Poxa, Anderson, você está falando para esquecer? Estou. Eu não sou corrente majoritária. Mas, quem se aprofunda mais na matéria de relação de consumo, para mim, o principal livro que existe é o da Ada Pellegrini, que ela é, inclusive, autora do anteprojeto da lei. Ela participou da construção da Lei 8.078.
Ela legislou, ela foi convidada pela comissão e ela fez parte legislou, não, né? Ela formatou a lei para depois ser minuciosamente detalhada pelo Poder Legislativo. De toda a doutrina que eu já li, e eu acredito que na parte de direito do consumidor eu já li nos últimos 20 anos tudo que existia. Hoje em dia, com o advento da internet, da forma como está, o excesso de publicação que a gente tem hoje só no mundo virtual é sem precedente. Agora, das publicações escritas, eu tenho conhecimento, se não de tudo, de praticamente tudo. Não se faz remissão ou um detalhamento sobre a decadência e a prescrição do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que eu faço aquela digressão de que, esqueçam, não se compara com o Código Civil. Então, se veio uma lei específica tratando da decadência da prescrição aqui, na relação de consumo, é essa que nós temos que aplicar. E ela é muito traiçoeira pelos exemplos práticos que eu passei aqui agora. Se a gente ficar só na teoria, ia ficar complicado para quem o direito não seria simples assim. Anderson, Pois não. Eu não estou te escutando, tá? Você pode seguir que eu não estou te escutando. Tá. O pessoal está escutando? Alguém sinaliza aí para gente, os ouvintes? Tudo isso que eu falei aqui, dos exemplos. Está escutando, Rô? Eu estou te escutando. Você está me escutando? Ela deu um joia aí, mas eu não sei há quanto tempo. Tá falhando muito para mim sua fala. Ela deu o ok aí pra gente, sim. Então, Morgana, os exemplos que eu dei aqui são muito importantes para que as pessoas tenham o direito simples assim, para elas entenderem na prática o que é isso que nós estamos falando. O operador do direito, mais tranquilo de entender a nossa parte teórica. Agora, na parte prática, é isso. Atenção, nós, consumidores, todos nós somos consumidores. O juiz, o promotor, os advogados, quem compra o produto, quem vende o produto, todo mundo é consumidor, mais cedo ou mais tarde, em algum segmento. Então, isso se aplica a todos nós. Então, muita atenção. Obrigado, Rosana. Ouvindo a excelente aula do Anderson. Obrigado. Aí, olha que coisa interessante. Falamos grande parte do tempo só de decadência. Onde está a prescrição? A prescrição, ela é mínima nas relações de consumo. É uma remissão ostensiva do artigo 27, que eu vou lê-lo agora. Então, o artigo 26, nós encerramos. Ô, Anderson, vou te interromper de novo. Claro. A gente só tem mais 5 minutos, tá? Então, eu vou na prescrição aqui agora por isso. Que é o seguinte, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados. Olha que coisa interessante. Tudo bem que no direito dano é uma coisa muito subjetiva. Mas olha aqui, pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na seção 2. Eu vou na seção 2. Seção 2 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é o que eu tinha dito, vai do artigo 12 ao artigo 17. Eu vou ler o artigo 14, que é o que a gente mais usa, que é o seguinte, que é para a parte de serviços, não de produtos. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre os riscos e fruição. O Poder Judiciário, 25 horas por dia, ele aplica esse artigo, falando o seguinte: não me interessa se o problema foi X, Y, Z, não tem escusa, porque o artigo 14 fala que, independentemente da existência de culpa. Primeiro que tem escusa, sim. Se a gente for lá no parágrafo terceiro, fala quando ele conseguir provar que a culpa decorreu de terceiros. Então, por exemplo, se você comprou um objeto pelo Mercado Livre, mas a entrega foi feita pelos Correios e o defeito foi pelo Correio, o Mercado Livre pode alegar a exclusão de licitude. A interpretação diversa? Como tudo no direito, Mas eu estava falando da prescrição porque ela se remete exclusivamente a essa seção. Então, só por fato do produto ou do serviço. Não pode ser por ato. E aí a gente tem que fazer outra remissão lá no direito civil, o que é ato jurídico e o que é fato jurídico.
e o legislador aqui foi técnico no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ao falar lá no artigo 27, a prescrição só se aplica a fato, não se aplica a ato. E o que é um fato? Fato é uma consequência. Então vamos voltar ao nosso exemplo, dentro desses nossos 4 minutos agora. O nosso exemplo estava nas operadoras de TV a cabo. Então eu fiquei com X canais vários dias fora do ar. Se for um canal que eu estava tendo um telecurso, o meu prejuízo material mensurável é apenas a devolução proporcional daqueles dias que eu não assisti, desde que eu exerça o meu direito dentro de 90 dias. Tá vendo as ligações que a gente tem que ir fazendo? Perfeito. Você fez dentro dos 90 dias, então você recebeu um abatimento proporcional na próxima fatura ou ressarcimento pelos aqueles 3 dias. Mas aí qual foi o outro prejuízo que você teve? Que é o prejuízo moral. Ou N outros. Você perdeu aqueles dias de aula, por exemplo. Ou você estava estudando por um canal, por exemplo. Tem canais que passam... tem um canal fechado que chama Discovery. Ele tem alguns dias da semana que tem Discovery na escola. Muitas escolas no Brasil se utilizam desse canal como matéria complementar. Ele serve como a nossa antiga enciclopédia, que não existe mais. Então, a pessoa teve prejuízo. Vamos supor que ela perdeu o telecurso. Eu estou dando um exemplo prático, tá, gente? Se aplica a N circunstâncias. Ela não vai ter como repor aquilo. Naquele momento, se a prova foi 3 dias depois, por exemplo. Então, aí ela pode arguir o quê? Vamos supor que 1 ano depois desse prejuízo, ela ingressou com uma ação no Poder Judiciário pedindo 2 coisas. 1, o abatimento proporcional ou o ressarcimento por aqueles dias, aqueles 3 dias sem assistir o canal, e um dano moral pelo prejuízo que ela teve de não ter ido bem na prova e ter perdido aquele conteúdo. O juiz que fizer uma exegese correta, ele vai falar o seguinte: você decaiu do seu direito de pedir o ressarcimento, porque você ingressou com a ação 1 ano depois. Então o direito de ressarcimento, aquele ali, decaiu. Decadência, artigo 26. Mas, como o artigo 27 fala que prescreve em 5 anos as pretensões por reparações decorrentes de fato, você deixar de assistir e ter aquele prejuízo de não ter assistido o conteúdo é uma consequência, é um fato. É um fato além do ato de não prestar o serviço de imagem. E o fato foram as consequências. Então, para o dano moral, não prescreveu. Não. Você ainda tem mais 4 anos. Então, é interessante fazer essa concatenação para mostrar o seguinte: em uma mesma ação, você pode ter a decadência incidindo em um direito seu, mas a prescrição não. E o que eu vejo nos juízes? Os juízes, na hora que você... E advogados também. Mas os juízes, eles fazem o seguinte: eu entendo que são 5 anos para tudo. Porque tem juiz que entende que a seção 2, tem juízes que se esquecem, porque o texto é taxativo por fato, dano decorrente de fato. O juiz tem que se lembrar, com todo perdão, se tivermos juízes que depois venham assistir isso aqui, isso parte inclusive do que eu já escrevi sobre esse assunto, publicações, por favor, qual é a diferença de um ato jurídico e um fato jurídico? O dano moral é um fato, é uma consequência. Então, ele não pode colocar na mesma decisão que tudo são 5 anos. E olha, eu já advoguei para clientes com 10, 15 mil processos ano. A quantidade de decisões nesse sentido, não, tudo são 5 anos. Na hora que, por exemplo, era invocado, né, na tese de defesa, o autor decaiu do seu direito. Aí eu via ou no cível, na decisão saneadora, ou na decisão de mérito, ele informando o seguinte: não decaiu do direito que você invocou de 90 ou 30 dias, porque são 5 anos. Eu entendo que tudo são fatos. O ato da televisão não está passando um determinado canal, aquilo é um fato. Só que é um fato na linguagem não jurídica. Mas dentro do direito nós temos lá os institutos de fato jurídico e ato jurídico.
Então, eu concluo... Anderson, um minutinho. Oi? Um minutinho só. Então, eu concluo... Olha a complexidade de 2 únicos artigos que podem ocasionar, primeiro, o encerramento de uma infinidade de ações em curso no Poder Judiciário, dando celeridade para as demais. Ah, Anderson, mas aí o pessoal vai perder o processo porque o aplicador vai. É lei, é lei. Então, eu entendo que 50% das ações já iam para o limbo, instantaneamente, já iam para o arquivo. Segundo, isso ia acabar com a morosidade nossa, brasileiro, de postergar as coisas. Aconteceu um problema, não espere acumular. Procure o seu advogado rapidamente. Porque o prazo... Para que você... né, tem os ditados do direito que a gente brinca desde a época da faculdade, fala o direito não socorre a quem dorme. Isso está diretamente ligado à prescrição e decadência. E no direito do consumidor é isso. Muito advogado, a maioria dos advogados hoje são generalistas. O cara fala que ele faz um pouco de tudo, nenhum problema. Inclusive existem grandes bancas, grandes escritórios de direito, por exemplo, direito empresarial, que eles chamam de full service. Atende vários nichos. Agora, o advogado individual, que não faz parte de uma banca, ele está muito acostumado com o Código Civil. E aí ele se aventura no Código de Defesa do Consumidor, ele está com um conceito lá de prescrição e decadência do Código Civil. Esquece. Se o juiz ou o advogado da outra parte tiver um conhecimento mediano da prescrição e decadência no Código de Defesa do Consumidor, ele encerra o seu processo e você não vai ficar bem, a sua imagem não vai ficar legal com o seu cliente. E o seu cliente, tanto o advogado que possa estar nos ouvindo, quanto consumidores, que somos todos nós. Né? O advogado vai ficar sem jeito, olha, eu perdi o processo porque eu não sabia desse prazo. Feio para nós operadores do direito. E o consumidor, já ciente desses direitos, ele tem que pensar o seguinte, olha, começou a ter um problema aqui, banco é serviço contínuo também, você paga mensalidade lá, né? Isso mesmo. Então, são 90 dias para os problemas bancários. Uma cobrança indevida de uma tarifa, um lançamento lá duvidoso que apareceu no seu extrato bancário, você tem 90 dias para reclamar aquilo. E não adianta falar o seguinte, mas eu não olhei a fatura. Não, você recebeu. Ou você recebeu pela internet. Você não olhou porque você não quis. O consumidor não pode se esquecer. Ele também tem deveres, não só direitos. Isso é muito pouco explorado. As faculdades de direito, pouquíssimas têm o curso de direito, tem a cadeira, a matéria de direito do consumidor. É importante ter isso, porque isso afeta a todos nós. Você tem direito tributário, ótimo, bacana. Poucas pessoas estão com o direito tributário nas suas empresas ou no seu dia a dia, mas o direito do consumidor está a todo mundo, assim como o previdenciário, assim como o direito do trabalho, assim como o penal. E a todo momento a gente precisa, né? Todo momento a gente está precisando. A nossa querida Rosana, calma, o Anderson vai outras vezes. Porque tem muitos pedidos aqui, que o assunto é muito importante, o assunto é muito interessante, né? E nosso tempo realmente acabou, Anderson. Tenho que te agradecer imensamente. Mais uma vez a oportunidade. Eu espero que possamos... O direito do consumidor, como ele se aplica a todos nós todo dia, a gente possa seminarizar isso. Sempre está trazendo uma matéria. O pessoal entra no canal... Uma dica, né, para os consumidores. Isso, e sugere, olha, vocês poderiam falar sobre o assunto tal, aí no direito simples, assim... Sugere os temas, né? Que vocês aí da equipe perfeita, aliás, com temas extremamente importantes, modernos, aplicados no nosso dia a dia, nós vamos poder atingir o maior número possível de pessoas com esses esclarecimentos. Peço desculpa se em algum momento eu falei com muito juridiquês, é um hábito, mas espero ter transmitido da melhor forma possível e agradeço a quem nos assistiu. Com certeza, foi muito bom. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Acho que para todos que assistiram, muito obrigado. E a gente, igual você falou, a gente conta com você nas próximas aqui para ir tirando essas dúvidas, né, do consumidor. O que tiver no meu alcance, e às vezes é o que a gente vê, as perguntas também, elas são muito esclarecedoras, elas nos ajudam também, elas nos fazem refletir. Será que aquilo que eu estou falando realmente é isso? Nada no direito, a gente tem que ter essa certeza. Se o direito fosse absoluto e certeza, não precisaria de nós, operadores do direito. A gente chegava lá isso mesmo. Enfiava uma petição, desculpa o enfiava, mas enfiava uma petição num bocal lá, eu quero isso, assim, assim, e saiu uma decisão embaixo. O resultado é esse.
Há muita subjetividade e há muita interpretação. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Obrigada, Espero Anderson, mais uma vez. oportunidades, se assim vocês julgarem necessário. Com certeza vamos sim. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Nós voltamos semana que vem. Tchau.